Bom, então, na semana passada, a gente estava vendo as equações de Navier-Stokes, né? E aí a gente deduziu esse sistema de equação, que nada mais é do que um balanço de quantidade de movimento, é, com a conservação, com a continuidade, né? Conservação da massa. Então a gente tem o princípio da quantidade de movimento linear, escrito na forma diferencial, né, para um elemento fluido, e a gente tem a conservação da massa. Então a gente viu como é que se chegou nessa expressão. E aí a gente terminou a aula passada com esse exemplo, que eu vou passar rapidinho aqui, né? Que como se você tivesse uma placa, colocasse um pouco de fluido em cima e inclinasse a placa, né? E aí esse fluido escorre ali, né? Escoa pela placa. Então ele quer saber algumas quantidades, né? Em função da altura aqui desse fluido de filme que se forma, à medida que o fluido escoa, né? Aí a gente está vendo aqui um perfil de velocidade que a gente não sabe, mas a gente consegue determinar e determina, né, analiticamente, nesse caso aqui do escoamento laminar, em regime permanente, totalmente desenvolvido, a gente determina, né, consegue determinar esse perfil de velocidade analiticamente. E foi o que a gente fez, né, continuidade, aí as hipóteses simplificadoras do princípio da quantidade de movimento linear em x. Então a gente corta um monte de termo aqui. Aí a mesma coisa para y. E aí para z, né? E aí a gente chega para o eixo x e para o eixo y, nas equações do movimento, né? Como que o balanço de força, como que o princípio da quantidade de movimento linear nos fornece a relação entre força e movimento, né? Entre velocidade e as forças aplicadas, que no caso aqui são as forças de corpo, por causa da aceleração da gravidade, né, que faz com que o fluido escoe na medida que você inclina a placa, e as forças de superfície, que é o cisalhamento. É justamente o cisalhamento ali que vai governar a forma como esse perfil de velocidade vai se desenvolver, né? Então, o termo devido ao cisalhamento, o termo devido às forças de corpo, e nenhuma força externa, né, agindo nesse sistema aqui, né, nessa configuração mostrada aqui, né. Bom, aí a gente integrou, né, identificou aqui que a gente seria mais fácil alinhar os eixos com a placa, então a aceleração local da gravidade tem uma componente em x e y, e aí integramos, apareceu uma constante de integração, e a gente usou as condições de contorno que a gente discutiu, né, para chegar na forma final, particular, vamos dizer assim, desse problema, né. Bom, então, a gente ficou aqui com C2 e C1 e chegamos na forma, na expressão para o perfil de velocidade. Tá? Então, esse perfil de velocidade aqui governa esse problema físico, que você tem um filme de fluido, você inclina a placa, então como que o perfil de velocidade vai se desenvolver, né? Em função de forças externas que são só devidas à gravidade, forças de corpo, e a força de superfície, que é justamente o cisalhamento. Então, para esse problema particular, a gente tem essa expressão aqui para o perfil de velocidade. Tá? E aí a tensão de cisalhamento, né? A forma mais, a gente viu isso lá no começo do curso, então, tensão de cisalhamento é μd ou dy, então ela se comporta dessa forma. Aí a gente fez a convenção de sinal, né? Então se a gente tem uma face y negativa aqui, a tensão de cisalhamento, nenhum termo aqui é negativo, né? Então todos os termos aqui vão fazer com que esse resultado seja positivo. Então isso significa que a tensão no fluido, pela nossa convenção de sinal aqui, ó, então na face y negativa, para a tensão de cisalhamento ser positiva, ela tem que estar agindo em x negativo aqui, né? Então, intuitivamente é o que acontece. A tensão de cisalhamento no fluido freia o fluido.
Então, age, né, a tensão de cisalhamento no fluido age impedindo, né, ou no sentido contrário ao movimento. E pela terceira lei de Newton, né, a reação a essa tensão de cisalhamento é a tensão que age na parede. Então, o fluido, a tendência é que o fluido empurre a parede para frente, e a parede, o efeito da parede, freie o fluido, né? Então, se desenvolvendo esse cisalhamento, né? Como se você tivesse uma pilha de baralho, né? E inclinasse essa pilha de baralho. Então, você vai ter as várias cartas de baralho cisalhando uma em cima da outra. Então, são as camadas de fluido, né? Cisalhando uma sobre a outra aqui. E a camada bem que está em contato com a parede não se move, né? A condição de não deslizamento, né? Ela adquire a velocidade da parede, tá? Bom, então a gente viu isso na aula passada, né? Vimos aí o que eu fiz, né? Eu joguei alguns valores numéricos aqui, variando o ângulo, né? Para 15 para 30 graus, e aí como que a velocidade se comportaria? Então aqui seria para 15 graus, que é o que é dado no enunciado aqui. Então a gente tem esse comportamento, esse perfil de velocidade que está dado ali, né? É exatamente o perfil de velocidade que está mostrado ali na figura para 15 graus. E aí, se a gente inclinar a placa, né, a 30 graus, a velocidade vai aumentar, né? Quanto maior a inclinação da placa, maior será o gradiente de velocidade, né? A taxa de deformação, ΔU, ΔY, né? Mais rápido ele vai, ou seja, à medida que o Y aumenta, o ΔU aumenta mais rápido, tá? E aí a mesma coisa para tensão de cisalhamento, né? Então ela varia entre zero, entre a parede, né? Aqui seria a parede e aqui seria a superfície livre ali em contato com o ar. Então ela tem o valor máximo perto da parede, onde a taxa de deformação é maior aqui, né? E a gente até observa que à medida que vai chegando ali perto da interface, né? Essa taxa de variação ali, a derivada da variação de U em Y vai diminuindo. Então ela é mais agressiva aqui perto da parede, porque você tem uma região de velocidade zero perto de uma região que tem uma velocidade que não é zero. E à medida que a gente vai aumentando, subindo aqui, né, em Y, esse cisalhamento, a influência da parede vai diminuindo, né? As camadas vão cisalhando menos umas sobre as outras, e aí a tensão de cisalhamento vai diminuindo até o local, como a gente viu, né, na condição de contorno, quando a gente tem algum gás, né, um líquido, né, em contato com gás, a hipótese é que a tensão de cisalhamento é nula, né? Então é o que a gente observa aqui, porque a tensão de cisalhamento ela tem que ser igual, né? Essa é a condição de contorno, né? A tensão de cisalhamento do gás ela tem que ser igual à tensão de cisalhamento do líquido, e aí o μ du dy, né, dos dois tem que ser igual. Como nesse caso aqui, né, a viscosidade do líquido é muito maior, então a taxa de deformação no gás ela é muito mais agressiva aqui, né? E a taxa de deformação no líquido é menos. Então a gente considera aqui que a tensão de cisalhamento ela é muito perto de zero aqui para o líquido, né? Quer dizer, se a gente olhar aqui para dentro agora, né? Tá? Quando a gente olha para dentro do gás, a tensão de cisalhamento, que né, por causa desse gradiente de velocidade é muito forte, né? Então a tensão de cisalhamento aqui para dentro, né, por causa desse gradiente de velocidade no gás, vai ser muito alto. Então o líquido arrasta o gás, né? Mas olhando aqui, né, agora o perfil de velocidade para cá, para dentro do líquido, como o gradiente de velocidade aqui ele é muito fraco, vamos dizer assim, né, o ΔU, ΔY aqui perto da interface, por causa dessa condição de contorno, faz com que o DU, DY aqui não seja muito agressivo, né, seja bem suave ali, a tensão de cisalhamento aqui numa camada líquida que a gente está analisando, ela é zero, né? Então é o que a gente observa aqui, né, nesse caso, né, o DU, DY chega no valor de zero aqui, tá? Então aqui a tensão de cisalhamento fica nula, né?
por causa do gradiente de velocidade ali na parede, tá? Bom, então isso a gente viu aula passada, né? Aí, um dos objetivos aqui, né? Uma das questões do enunciado, todos os exemplos que a gente fizer, né? A gente vai calcular a vazão, porque a gente vai ver que tem exemplos práticos dos tipos de escoamento que a gente vai analisar, de Navier-Stokes, que o cálculo da vazão é importante. Então, é, pela própria definição de vazão, né, integral de UdA, que na verdade a vazão na forma, vamos dizer assim, analítica, né, velocidade vezes a área. Mas aqui a questão é que o perfil de velocidade varia com y aqui, né? Então a gente tem que integrar para levar em conta a variação, né? Como que esse perfil de velocidade aqui se comporta num elemento de área dA, né? E quem é dA? É B, né? Que a gente está considerando um B lá para dentro da tela aqui, né? Vezes um dy. Tá? Então esse é o nosso elemento de área dA, que é o elemento, né? Que é o elemento pela qual esse perfil de velocidade está passando, né? Então, se a gente considerar ali para dentro da tela, né? A gente tem vários elementozinhos de área dA aqui, ó, por onde cada distância y com relação à origem desse perfil de velocidade está atravessando o elemento dA. Então, né, u de y, b dy. Aí é tranquilo, né? Só jogar aqui a expressão da velocidade que a gente acabou de obter, entre 0 e h, né? Onde h é essa altura aqui do filme de fluido, b dy. Então a gente jogou para fora todo mundo que é constante, né? ρg seno θ sobre μ e b, né? O b sumiu, né? Depois eu vejo se isso aqui está certo, mas eventualmente deveria ter um b aqui, ó. Tá? Que ele voltou aqui, ó. Tá? Então aqui deveria ter um b, né? Então aí integrando, né? hy ao quadrado sobre 2, y ao quadrado y ao cubo sobre 3, vezes o 2 que estava ali embaixo virou 6, né? Bom, então essa é a expressão para vazão para esse tipo de escoamento, tá? Então, ρg seno θ b sobre μh ao cubo sobre 3. Então, a gente chegou numa expressão para vazão em função das quantidades aí do escoamento. A velocidade média é obtido dividindo a vazão pela área onde o escoamento passa, né? Então, a vazão, a gente acabou de determinar a expressão para vazão sobre BH, né? Sobre B, né? Para dentro da tela, e H a altura, né? Então, é a vazão sobre a área. Então, a gente chega numa expressão analítica também para a velocidade média, nesse caso. E aí ele pediu aqui, né, resolva, calcule a vazão volumétrica. Aqui, ó, relacione esse filme de líquido à vazão volumétrica por unidade de profundidade, né, da superfície. Então, por isso que foi escrita essa expressão aqui, né? É para relacionar a altura, né, essa altura H de filme de fluido, com a vazão. Tá? Então, a gente simplesmente isolou aqui o H, né, nessa expressão aqui da vazão que a gente acabou de obter, da velocidade média, a gente isolou o H e obteve uma expressão para a altura de filme de fluido contra a vazão. E aí, jogando valores numéricos, né, calcular a vazão num filme de 1 milímetro de espessura, 1 metro para dentro ali da tela, né, e a 15 graus. Então, a vazão nesse caso, né, para esses valores numéricos, 0,846 litros por segundo. E o escoamento laminar foi admitido por hipótese, né, e só por isso que a gente conseguiu aplicar as equações de Navier-Stokes, que elas são válidas para o escoamento laminar. Mas aí a gente verifica, né, ρVH sobre μ, aí eu escrevi a velocidade média aqui em função da vazão, né, então é Q sobre BH aqui, ó. Isso seria a expressão da velocidade média. Então, escrevendo Reynolds em função da velocidade média, a gente ficou com 845. A gente não estudou nenhum caso de escoamento externo, então eu não tenho aqui o limite do escoamento laminar, né? No livro deve ter na parte de escoamento externo. Mas, de qualquer forma, esse exemplo aqui
essa quantidade, vamos dizer assim, né, 845, ela é baixa, não existe nenhum tipo de escoamento que a gente estudar que 845 seja limite de escoamento laminar ou turbulento. Então, só para não entrar muito em detalhes de escoamento externo, né, que é um pouquinho mais complicado, a gente, de forma geral, vai estudar escoamentos confinados, né, escoamentos internos. Então, eu vou assumir que o 845 aqui é um valor pequeno, né, que a gente pode considerar escoamento laminar. Mas, de forma geral, a gente tem os exemplos a seguir. Mais para frente, a gente vai ver que a gente já até viu, né, os critérios de transição de laminar para turbulento. Tá? Bom, então, a gente fez esse exemplo mais para mostrar, né, como que a gente simplifica as equações de Navier-Stokes, e de forma geral é isso que vocês vão fazer nos exercícios que tem lá na lista. E aí, existem soluções clássicas que a gente vai estudar que seguem a mesma ideia que a gente acabou de fazer nesse exemplo anterior aqui, né? E eles são tão importantes, esses problemas que a gente vai ver agora, que eles foram batizados com os nomes dos pesquisadores, ou que os desenvolveram, ou que desenvolveram algum avanço na área, né? Então, eles geralmente possuem resultado analítico, né? Resultado analítico seria uma expressão fechada dessa forma aqui, né? Isso que é um resultado analítico, em contraposição ao resultado numérico, né? Que você tem que fazer discretização e tudo mais. Então, a gente vai, de maneira geral, chegar em expressões analíticas, assim, ó, em formas fechadas, né? Em formas que a gente consiga calcular o perfil de velocidade de forma analítica ou numa expressão matemática fechada dessa forma. Então, são os exemplos que a gente vai analisar agora, né, que é o que a gente vai ficar basicamente no curso de mecânica dos fluidos. Num curso de mecânica dos fluidos mais avançado, aí a gente, talvez em mecânica dos fluidos 2, eu não sei como que os professores tratam isso, né, mas normalmente quando a gente, lá eu sei que em mecânica dos fluidos 2 tem uma parte introdutória de CFD, e aí tem que falar de discretização, de malha, de você escrever uma solução, uma aproximação numérica. Então aí é uma coisa um pouquinho mais, quer dizer, não é nada difícil não, é bem tranquilo até, né, é uma ideia super direta e tranquila, mas envolve alguns passos a mais. Para a gente aqui, a gente vai ficar analisando resultados analíticos, né, que a gente consegue escrever uma expressão analítica para determinar o perfil de velocidade. E como vocês viram nesse exemplo anterior, de forma geral, a partir do perfil de velocidade, a gente determina todas as quantidades que a gente quer. Tensão de cisalhamento, vazão, velocidade média. Então, as grandezas do escoamento para cada caso particular, né? Para cada caso que a gente esteja querendo analisar de forma particular. Tá? Agora, existe uma série de hipóteses, né? Que vocês nunca podem perder de vista, que o escoamento é laminar, bidimensional no máximo, né? Unidimensional e no máximo bidimensional, em regime permanente. Tá? Então são as hipóteses, vamos dizer assim, padrão, que a gente tem que adotar para a gente conseguir chegar na resolução que a gente precisa, né? Na solução analítica, ou nas soluções, vamos dizer assim, tratáveis, né? Tratáveis analiticamente ou na mão, que é o que permite, né? Que seria seria uma visão introdutória de mecânica dos fluidos, né? E aí, a partir da aplicação específica de cada um, né, aí tem um curso de mecânica dos fluidos 2, e aí, eventualmente, quem for desenvolver o estudo em nível de pós-graduação começa a ver casos mais complicados e como métodos numéricos, né, que é importante, nenhum engenheiro consegue resolver nenhum problema minimamente complexo sem ter uma ideia de algum tratamento numérico para resolver o sistema de equação. Tá? Bom, então, para a gente aqui, né, nessa etapa do curso, né, de maturidade da vida de vocês, o que a gente vai analisar são escoamentos laminares bidimensionais em regime permanente. Então, esses dois escoamentos aqui, eles são muito importantes, né, de Coete e de Poiseuille, e são os pesquisadores ou que desenvolveram esse escoamento, ou que estudaram esse escoamento a fundo, né?
Então, esses dois aqui, a gente vai ver que lá atrás, né, de forma resumida, em conceitos fundamentais, a gente viu sem entender direito o que a gente estava vendo, né, foi mostrado de forma bem geral, assim, né, mas é aquele escoamento inicial que a gente definiu viscosidade, né, é o escoamento de Poiseuille, aquele que a placa de cima estava se movendo com a velocidade v e a de baixo estava parada, então um perfil de velocidade linear se formava ali. E teve um exemplo também que a gente viu com perfil de velocidade parabólico. E a gente, na época que a gente viu isso, né, a gente não sabia ainda, não entendia direito, ou não era possível comentar com vocês, agora já as origens desses perfis de velocidade, por que ele é laminar, o que faz ele tornar parabólico. Então é isso que a gente vai ver aqui, estudar um pouco mais de detalhe esses dois tipos de escoamento aqui, né, essas duas características de escoamento, que são de Coete e de Poiseuille, e fazer uma análise também, e aí tem uma questão que fica lá na lista de exercícios para vocês fazerem, né, a influência da condição de contorno, né? Então, para a gente resolver as equações e vocês entenderem as análises que estão sendo feitas, a física do problema, né, a gente precisa das condições de contorno no contorno, né, no local onde o fluido está restrito ali, né, onde ele está confinado. Então a gente tem que ter as condições nas bordas físicas ali do problema. Então são as condições de contorno que vão particularizar cada problema. A gente vai sempre partir das equações de Navier-Stokes, como vocês viram lá, completa, e aí vamos cortando, né, simplificando para chegar nas expressões particulares de cada problema. Então a ideia é essa, né? Então vamos lá. Então o escoamento de Coete, né, que é aquele que a gente viu lá em conceitos fundamentais, que era a placa de baixo fixa, e a placa de cima se movendo com uma velocidade qualquer, né? Isso daqui, inclusive, foi a primeira questão lá da prova, né? Mas tinha uma placa no meio e aqui para cima tinha fluido, né? Tinha mais fluido aqui para cima. E a placa de baixo, na verdade, na prova, se movia para cá, né? Tá? Bom, então, a gente vai analisar aqui o escoamento de Coete completamente desenvolvido, considerando um escoamento em regime permanente, aí as nossas hipóteses, né, para um fluido newtoniano, em um estreito espaço entre duas placas planas infinitas. A placa superior se move com velocidade constante v, a placa inferior está parada, o espaço entre as placas é h, e a gravidade age na direção z negativa. Aí só tomar esse cuidado, né, porque olha só, aqui o y está para cima, né, na vertical, o y positivo é para cima, né, o eixo y está na vertical, o eixo x está na abscissa, né, então na horizontal, e o positivo é para a direita nesse caso, e a gravidade é como se a gente estivesse olhando essa placa, né, escoando para a direita, mas a gravidade, como se você estivesse de cima ali, né, mas a gravidade está para baixo, né, tá? Então a gente não está vendo, né, tá entrando na tela ali. Tá certo? Então, a gravidade age na direção de z negativo, para dentro da tela. Tá? A única pressão é a hidrostática, né? Então ele quer saber o campo de velocidade e pressão e determine a força de cisalhamento por unidade de área agindo na placa de baixo. Determine também a vazão volumétrica para uma placa muito grande, de largura L e velocidade média, a velocidade média e o ponto de velocidade máxima. Tá? Bom, então a gente vai ver, né, analiticamente agora, a gente vai chegar na expressão analítica. Bom, escoamento completamente desenvolvido, né, da mesma forma que a gente viu no caso anterior, então de forma geral vai ser assim que vai ser tratado os escoamentos, né. Então na parte de análise de conceitos fundamentais, né, a gente simplesmente por hipótese disse que o perfil de velocidade era linear, então sempre falava, considere um perfil de velocidade linear, ou considere um perfil de velocidade parabólico, né. Aqui a gente vai ver analiticamente como que se chega nesse perfil de velocidade linear, tá? Então sem precisar usar isso como uma hipótese do problema, né? A gente vai ter elementos para calcular, né, para quantificar, né, para
saber qualitativamente e quantitativamente como que esse perfil de velocidade se comporta, né? Então está aqui o exemplo do exercício, então a gente vai determinar aqui analiticamente esse perfil de velocidade aqui, tá? Agora a gente tem condição de fazer isso, né? Condição de chegar nesse perfil de velocidade. Bom, então seguindo o passo a passo recomendado, né, a gente ficamos com essa questão. Se vocês olharem lá na aula passada, tem esse passo a passo, né? Passo 1, desenvolver a geometria do problema, então está aqui, né? Então normalmente é dado um enunciado, então aí a gente faz um esboçozinho, né, para facilitar o entendimento. Então está aqui. Aqui eu já tinha colocado, né, no próprio enunciado da questão eu já tinha colocado, mas eventualmente um enunciado ele não tem uma descrição, vamos dizer assim, um esboço, né? Eventualmente pode não ter. Então está aqui, mais ou menos é isso que acontece, né? Duas placas, uma se movendo, outra parada e o fluido no meio. Bom, as hipóteses, né? Placas são infinitas em x e z, né? Então isso daqui é mais para dizer que as bordas em x e z não têm influência no perfil de velocidade, tá? Então as placas, essa é vamos dizer assim, o significado físico, né? O motivo dessa hipótese está aí. Porque se a gente tivesse, por exemplo, uma saída aqui, né? Ou uma entrada, uma curva, aqui, por exemplo, a gente eventualmente teria um perfil de velocidade que não estivesse completamente desenvolvido, como está mostrado aqui no enunciado. Então, se aqui tivesse vindo de uma curva, esse perfil de velocidade aqui, a gente precisaria de uma certa distância, que a gente vai ver na parte de perda de carga, a gente precisa de uma certa distância para esse perfil de velocidade se desenvolver. Tá? Aqui a gente está assumindo que essa placa ela é longa, e aí, né, ou seja, que ela é muito grande para trás aqui, né? E aí esse perfil de velocidade ele não sofre nenhuma influência nem do que está para trás e nem do que virá para frente, né? Porque aqui é a mesma coisa. Se eu tiver logo aqui uma curva, ou um T ou uma saída, né? Essa curva vai influenciar de alguma forma no perfil de velocidade, né? Dependendo do que se estiver fechado, óbvio, né? Se estiver fechado, o fluido não está escoando. Então a gente assume que isso daqui tem um perfil de infinito, tanto em x quanto em z. Então, escoamento em regime permanente, o DDT de qualquer coisa é zero, escoamento paralelo, né? Então, a componente y de velocidade é zero, então a gente só tem os perfis de velocidade, a componente x da velocidade não é zero e ela só varia com y, mas a componente y da velocidade é zero. Então, isso daqui alguns autores chamam de escoamento paralelo, tá? Então, as camadas de fluido, né, estão escoando de forma paralela uma com relação à outra e não existe nenhuma componente de velocidade vertical. Tá? Escoamento laminar, incompressível, com viscosidade constante. Então a pressão é constante em X, sem gradiente de pressão empurrando o escoamento em X, né? Que se desenvolve só pelas tensões viscosas da placa superior. Tá? Então por que fisicamente esse escoamento está se desenvolvendo? Porque a placa superior está se movendo. Por que fisicamente esse exemplo anterior aqui, né, estava se desenvolvendo? Porque a placa está sendo inclinada. Se ela estivesse na vertical, se o θ fosse zero, né, a velocidade seria zero aqui. Né? E a velocidade é máxima quando o θ é 90, porque são só as forças de corpo pela aceleração da gravidade que estão desenvolvendo o escoamento, e quem está se contrapondo ao movimento é a tensão de cisalhamento. Né? Fisicamente é isso que está acontecendo. Aqui nesse caso, quem está desenvolvendo o escoamento aqui é a velocidade da placa de cima que está se movendo, e a viscosidade, né, a tensão de cisalhamento, está se contrapondo ao movimento da placa. Tá? Beleza? Campo de velocidade é bidimensional, onde a velocidade em W é zero, du dz é zero e dv dz é zero. Né? Então qualquer termo em W é zero. Tá?
Na verdade, aqui, a gente vai ver que ele é unidimensional, né? Aqui o campo de velocidade a gente ainda acha que é bidimensional, mas a gente vai ver no final do exemplo, desculpa, né? Que na verdade ele só é função, né? O campo de velocidade aqui, ele vai ser um U de Y mais 0J, né? Em I mais 0K. Então ele só vai depender de Y, né? Uma componente vertical de velocidade que só depende do Y. Tá? Então, por enquanto, a gente acha que é bidimensional, né? Mas depois a gente vai ver que, na verdade, ele é unidimensional. Tá? Ele também não varia em x, né? Por causa da hipótese do escoamento completamente desenvolvido. Bom, então a condição de contorno, né? Nesse caso, a gente vai usar a mesma condição de contorno para ambas as placas, que é a condição de não deslizamento. Na placa de baixo, como a placa está parada, né? U igual a V igual a W igual a zero, em Y igual a zero, e na de cima a gente tem U igual a V, né? Porque ela está se movendo aqui em X, né? Então, se ela está se movendo em X, a única componente de velocidade que ela vai promover, né, vamos dizer assim, é a velocidade em x, que é u, né? Então, em v e w é zero, em y igual a h, tá? Então, aqui estaria y igual a zero, aqui é a nossa origem, né? Y igual a zero, e aqui y igual a h. Então, é a condição de não deslizamento na placa fixa e na placa que se move. Bom, aí a gente simplifica as equações, né? Então, a gente tem as condições de contorno, as hipóteses, então a continuidade pode ser simplificada para du dx igual a zero, porque o du dy, né, pela hipótese 3, aí, que vem, né, escoamento paralelo, assume-se que as componentes y da velocidade é zero, e a hipótese 6 aqui, né, que assumiu que a velocidade em z é zero. Então, a gente tem um du dx igual a zero, que está confirmando a hipótese do escoamento completamente desenvolvido, né? U não varia com x, tá? U não é zero, isso não significa que U seja nulo, né? Só significa que a variação dele com x é zero. Então ele é constante em x, né? Tá? Então essa expressão, né, é o que eu acabei de falar, né? U não é a função de x, qualquer que seja a origem que arbitrarmos, escolher, resultará no mesmo valor de U sempre em x, né? Então se eu tiver a origem aqui, e a gente assumir que o perfil de velocidade tem essa forma, né? Foi aquela primeira imagem do slide, né? Se eu disser que o x igual a zero está aqui, fornece o mesmo resultado, né? Eventualmente eu não vou conseguir desenhar igualzinho, né? Mas imaginem que esse perfil de velocidade aqui seja igual a esse daqui, né? Então, é a hipótese do escoamento completamente desenvolvido. Tá? Que também vem diretamente pela hipótese 1, né? Então, foi uma hipótese aqui, foi um resultado que confirmou essa hipótese 1, que as placas são infinitas em x e z, tá? Que não existe nenhuma influência, é isso que eu estava desenhando aqui, né? Então aqui a gente confirmou, né, numericamente, essa hipótese do escoamento completamente desenvolvido. E aí, como U não é função de t pela hipótese 2, né, regime permanente, essa daqui é do regime permanente, e nem z pela hipótese 6, que não existe nenhuma variação em z, né, então U ele só pode variar em y. Tá? Então, como resultado da continuidade, temos que U igual a U de y somente, unidimensional. Lembra que lá no começo a gente falou que era bidimensional? Unidimensional. Tá? Então, inclusive, isso daqui é o nosso vetor velocidade. Tá? Como ele não tem nenhuma componente em y nem em z, então o nosso vetor de velocidade é unidimensional. Bom, e aí, com todas essas hipóteses, né? Aquela da regime permanente, nenhum escoamento em Z, nenhum escoamento em Y. CM significa o quê? Continuidade? Ah, conservação da massa. Tá, isso daqui é a continuidade. Tá, então isso daqui veio pela continuidade. Eita caramba, peraí, deixa eu apagar ali. Continuidade, tá? Conservação da massa.
Então a gente acabou de ver pela conservação da massa que du dx é zero, né? Aqui também, então se a variação é zero, a segunda derivada também é zero. Hipótese 7, né, que a aceleração da gravidade estava para dentro da tela. Hipótese 5, que o gradiente de pressão era zero, né, a pressão é constante, né, isso por hipótese a gente assumiu isso, o próximo exemplo não vai ser, mas a hipótese aqui é que o gradiente de pressão é zero, ou seja, se eu tenho um ponto 1 aqui, né, P1, e eu tenho um ponto 2 aqui, em qualquer altura aqui que você quiser imaginar, né. Então, se eu tiver um ponto 2 aqui, P2, P1 é igual a P2. Então, é isso que está dizendo aqui, né? dp dx igual a zero. Tá? Então, as variações em z são zero, em x são zero, e aí sobrou pouca coisa, né? Sobrou pouca coisa aqui de Navier-Stokes, D2U. E aí eu posso colocar a derivada total aqui, porque a velocidade é só função de y, né? Então, isso vai simplificar bastante a integral. Então, D2U dy2 igual a zero, uma expressão bem simplesinha que vai descrever o perfil de velocidade, né? Como que a velocidade se comporta em y aqui, né? Como que o perfil de velocidade se comporta em y para essa geometria aqui, né? Você tem o fluido no meio de duas placas e uma placa se movendo e a outra parada, tá? Então essa expressão aqui, essa equação diferencial ordinária aqui, que descreve como que o perfil de velocidade se comporta entre as duas placas ali, tá? Certo? Bem simples, né? Bem tranquilo. Então isso só foi possível porque a gente conseguiu fazer uma análise bem detalhada das hipóteses que possibilitaram da gente desprezar os termos aqui os termos da equação de Navier-Stokes, né? Que é a conservação da quantidade, o princípio da quantidade de movimento linear em x, tá? Bem tranquilo, né? Bom, oi, fala aí, Emerson. Nessa última aí que você fez, por que que o du dy aí é zero mesmo? Isso aí a hipótese 3. A hipótese 3 aqui é que o escoamento em y, ele é zero, não tem velocidade em y aqui, ó. O escoamento é paralelo, assume-se que a componente y é zero. Não significa, isso é importante sua pergunta, não significa que a variação seja zero. É diferente do y, do u aqui. Olha só a geometria, olha a configuração desse escoamento, ó. Ele se desenvolve assim. A gente já sabe que ele se desenvolve assim, e isso vai facilitar o entendimento dessa expressão. A rigor, a gente ainda não sabe disso, tá? A rigor, isso daqui pra gente ainda é uma incógnita. Mas vamos lá. Se eu pegar esse escoamento aqui num ponto x1, ele vai ser igualzinho num ponto x2, isso por hipótese, por causa da hipótese do escoamento completamente desenvolvido. Então, falar isso é dizer que a velocidade em x, a componente da velocidade em x, ela não varia, tá? Ela não é zero, então u de x ela é diferente de zero, mas du dx é igual a zero, porque ela não varia. Agora, olha em y. Não existe nenhuma componente de velocidade em y por hipótese. Esse escoamento é paralelo, eu estou puxando a placa de cima e a placa de baixo está parada. Então, não existe nada que fisicamente faça com que o fluido se mova na direção y. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade u, ela varia em y. Então, não existe a componente v, mas u é uma função de y. Então, essa que é a hipótese 3, e por isso que, na verdade, quem zerou esse cara não foi, tá errada a seta aqui, ó. Na verdade, a seta tinha que estar aqui, ó, no V, e não no DU, o corte aqui, ó. Se a gente quisesse ser mais rigoroso, eu não consigo apagar isso daqui porque ele tá, isso daqui é do slide mesmo, né? Mas se eu quisesse ser mais rigoroso, eu traria esse corte aqui, ó, para cá, para o V. Porque quem está zerando esse termo aqui é o V, tá? Entendeu, Emerson? Então, o du dy, ele não é zero. Quem é zero é o V, mas ele zera esse termo. O D2, o dy2 não é zero porque existe uma variação de velocidade em y. O u, certo? Porque o u, ó, olha só, o u, ele tem sim uma variação em y que é bem pronunciada. Isso aí a gente, vamos dizer assim, né?
a gente, por hipótese, fez essa consideração, mas a gente vai ver que isso é verdade. Eu estou desenhando aqui o perfil de velocidade para você entender que a velocidade U varia em Y, apesar de não existir componente V, né? De velocidade, não existe uma componente V, ela é zero, mas U é uma função de Y. Então, por isso que esse cara foi embora, tá? Beleza? Aqui quem zerou foi o du dx, tá certo? Aqui os dois zerariam, porque não existe variação em Z e também não existe componente W. Então, aqui os dois são zero. Esse cara aqui é diferente de zero. Esse cara aqui é diferente de zero. Então, se não tivesse esse V aqui, ó, ele não seria zerado. Porque esse cara aqui existe. O du dy existe. O U existe. Esse cara aqui é diferente de zero, mas o du dx é zero. Então, ele zera esse termo. O du dt é zero. A aceleração da gravidade está em z, esse cara aqui a gente considerou que é constante, e aqui é a mesma coisa, né? Se a derivada de u com x é zero, esse cara vai embora, e se a derivada de u com z é zero, esse cara vai embora, tá? Aí sobrou esse cara aqui e a derivada total, porque ele só é a função de y, que a gente viu no slide anterior, beleza? Então isso é importante, hein, pessoal? Tem exercício lá para vocês na lista, para fazer, inclusive com uma condição de contorno diferente, para vocês treinarem isso, é bem simples. Mas a questão é essa, né? Ver aqui quais são os termos que podem ser cancelados, e a gente simplifica bastante a equação de Navier-Stokes para uma equação diferencial ordinária bem simples de ser resolvido na mão, né? Bom, então a aceleração material é zero. Então, o que é aceleração material, né? Esse termo aqui, ó. Deixa eu apagar essas. Não, aqui. Então, esse aqui, se vocês lembrarem lá da aula passada, né? Esse termo aqui é o de aceleração material, é a aceleração total, né? É o dv dt, o dzão, para a gente enfatizar que é uma derivada total, que ela leva em conta não só a variação da velocidade no tempo, mas como a velocidade pode variar indo para uma região do escoamento. Então, se for um escoamento que tem um vetor velocidade assim, né? A velocidade vai aumentando à medida que ele vai subindo ali, né? Então, se alguma partícula se mover de uma região de velocidade baixa para uma região de velocidade alta, ela acelera, que é o que esse termo aqui de aceleração convectiva aqui, né, está mostrando. Então, a gente tem um termo de aceleração pelo transiente de velocidade e um termo de aceleração pela movimentação da partícula no campo. Então, ele está dizendo que a aceleração material é zero, então as partículas fluidas não experimentam nenhuma aceleração no campo de escoamento, seja por fenômenos não permanentes ou por aceleração convectiva. Isso é bom do ponto de vista de solução de ADO, né, que é o que a gente quer. Então, qualquer derivada presente na aceleração total tornaria essa solução não linear, né? Então, a gente tem aqui uma equação diferencial ordinária linear, que é bem simples de ser resolvida, mas qualquer termo que não zerasse aqui, a gente ia estar em maus lençóis, vamos dizer assim, para resolver esse problema na mão, né? Seria um pouquinho mais complicado, eventualmente a gente teria que resolver por alguma aproximação numérica, né? Mas não é o caso aqui no curso, só para vocês ficarem ligados com isso, eventualmente, né? Bom, então a gente vai ver a quantidade de movimento linear em Y agora, né? Então o mesmo procedimento fornece dp dy igual a zero, então eu não fiz aqui, né, mas seria pegar todas essas hipóteses e jogar na equação da quantidade de movimento linear em y, a única coisa que sobra é dp dy igual a zero, tá? Resulta que p não é função de y. Então a gente sabe também que p não é função de t nem de x, então ela só pode variar em z. E aí, usando a hipótese 6, né, a equação da quantidade de movimento linear em z, fica como dp dz igual a menos ρg. A mesma coisa, né? A gente aplicou todas as hipóteses em y, ficou com dp dy igual a zero, aplicou todas as hipóteses em z, ficou com dp dz igual a menos ρg. Ou derivada total, né? Porque não varia em x, a gente já viu aqui que não varia em y também. Então, dp dz igual a menos ρg. Então, assim, que é a expressão lá da pressão hidrostática, né? Se a gente integrar aqui de um lado e do outro, a gente vai ver que o P é igual a ρgh, né? Mesma expressão que a gente fez lá para a hidrostática. Tá? Bom, que na verdade para a gente aqui não nos interessa muito. Muito mais, são muito mais constatações, né?
do que interesse de ordem prática, só para mostrar, só para ilustrar o que acontece em Y e Z, mas a gente está mesmo interessado no que acontece em X, tá? Então, resolvendo as EDOs, né, integrando Navier-Stokes em X duas vezes, né, que é o du2 dy2 igual a zero, né, que é o que a gente obteve aqui atrás, né? Opa, d2u, né? Desculpa. Aqui é d2u, dy2. Opa, tá errado aqui. Tá, então d2u, dy2 igual a zero. Então, se a gente pegar aqui e integrar de um lado do outro, né? A gente fica aqui, o de y é C1y mais C2, integrando duas vezes, né? Tá? Então, integrando duas vezes, a gente fica nessa expressão. Então, ela foi simplificada graças à continuidade, né? Porque a gente só tem o u variando com y. E aí, integrar Navier-Stokes em z, a gente fica com essa expressão aqui, né? P de z, ρ gz mais C3. Então, aqui é só um parênteses em z aqui, né? Então, para a equação de Navier-Stokes em z, como a gente não tem nenhuma condição de contorno específica aqui em z, que na verdade não é o que a gente está interessado. Isso aqui é só uma ilustração, só uma constatação aqui do que acontece em z. Então, C3 pode permanecer como uma constante arbitrária. Então, a pressão absoluta, né, lembrar isso aí lá de conceitos fundamentais também, né, de hidrostática, só pode ser determinado no escoamento incompressível se P puder ser determinado em algum local do escoamento. Então, por exemplo, se a gente assumir que P igual a P0 em Z igual a zero, a gente tem que o C3 igual a P0, e o P de Z é P0 menos ρgz, né? É a expressão da hidrostática que a gente teve, por exemplo, quando você tem um tanque aberto, né? Aí a gente tem aqui um nível ali, né? Uma certa altura, sei lá, se a gente quiser vir aqui até o fundo do reservatório, e a gente tem uma pressão P0, que é a P atmosférica aqui, no caso, né? Pode ser. Então, a gente tem a pressão aqui embaixo, né? P0 mais ρg, chamar de Z mesmo, né? Certo? Então, a pressão hidrostática age independente do escoamento. Então, de forma geral, para um campo de escoamento incompressível e sem superfície livre, a pressão hidrostática não contribui para a pressão dinâmica do escoamento. Ou seja, a gente não precisa se preocupar, ele só ilustrou isso aqui, tem muitos livros, textos que nem mostram isso, na verdade. Mas aqui ele só pegou a Navier-Stokes em Z para o caso de alguém falar assim, pô, o escoamento está se movendo em X, mas a gravidade estaria fazendo com que ele puxasse ele para baixo, né? Certo? Então eu tenho o escoamento para a direita, mas eu tenho também uma força de corpo perpendicular. Mas o que está sendo mostrado aqui é que essa pressão aqui, ela não tem nenhuma componente em X, ela não tem nenhuma componente na direção do escoamento. Então, de forma geral, e isso é uma conclusão de forma geral, para um escoamento sem superfície livre, para um escoamento confinado, que é o que a gente vai ver aqui, de forma geral, todos os escoamentos que a gente vai ver aqui são confinados nessa parte de Navier-Stokes. Então, nesse caso, a gente não precisa se preocupar com o que acontece com a aceleração da gravidade em outra direção. Tá? Então, essa é só uma demonstração numérica, uma constatação física de que você não precisa se preocupar, certo? Então, o escoamento está para lá, a gravidade está para baixo, mas tudo bem, elas são desacopladas. Isso, de uma forma numérica, é o equivalente a dizer que elas são desacopladas. A equação do movimento em X não está acoplado com a expressão da variação da pressão em Z. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar com a força de corpo devido à aceleração da gravidade perpendicular ao escoamento, no caso de ser uma superfície, né, um escoamento sem superfície livre, que é o nosso caso aqui. Né, ele está confinado entre uma placa de cima se movendo e uma placa de baixo parada. Então, o escoamento está confinado ali entre duas placas. Tá? No exemplo anterior, se vocês lembrarem lá no exemplo que a gente começou a aula passada e terminou nessa aula, a gente tinha o efeito da gravidade agindo, que era justamente ele que fazia com que o escoamento se desenvolvesse. Tá? Aqui, no caso do escoamento confinado, não é o que acontece. Tá?
Bom, aí vamos voltar então no nosso interesse, né? O que é o nosso interesse? É o perfil de velocidade U, como que ele varia em Y. A gente já viu aqui, né? Já viu matematicamente agora, que a velocidade em U, né? Que a gente tem um perfil de velocidade em U, que é linear, né? Então essa expressão aqui, C1 e C2 são constantes, né? Então a gente já pode dizer, a partir da integração, das duas integrações que a gente fez, no, no perfil de velocidade, que ele é linear, né? Agora a gente tem que particularizar o problema. Então, sempre que a gente tiver uma geometria dessa, vamos dizer assim, né, uma placa parada e a outra se movendo, essa é a expressão geral que mostra, né, que descreve como que o escoamento se desenvolve, e são as condições de contorno que particularizam o problema. Então, a velocidade em zero, ó, U de zero, né, U em Y igual a zero, é igual a zero, então é só ir lá, né, trivial isso daqui, né, C1 vezes zero mais C2 igual a zero, então C2 igual a zero, tá? E na placa de cima, em U igual a H, né, aqui na placa superior, a gente tem a mesma coisa, né, aplica o mesmo procedimento, né, aplica a condição de contorno, e em Y igual a H, aí fica aqui C1H igual a V, né? Então C1 é V sobre H, então a gente tem o perfil de velocidade, U de Y, é VY sobre H, que é o que está descrito aqui, ó. Então, bem simples, né? Bem linear, bem tranquilinho. Como é que esse perfil de velocidade vai se desenvolver aqui, né? O coeficiente angular é V sobre H, né? Então, U de Y é V sobre H vezes Y. Então, esse cara aqui é o coeficiente angular. Quanto menor o H, maior a taxa de deformação ali, né? Quanto maior a velocidade em cima, também maior a taxa de deformação, tá? Certo? Então, representa uma relação linear de U igual a zero na placa inferior até U igual a V na placa superior. Então, a gente já tinha visto isso, né, em conceitos fundamentais na definição de viscosidade, mas de novo, né, por hipótese, a gente nunca foi mostrado como que, partindo numa equação diferencial, a gente chegava nisso daqui, né? Tá? Então, a coisa era bem mais simples, né? Por hipótese, a gente dizia que o escoamento era linear, então o perfil de velocidade, né, a gente assumiu, né, ou definiu tensão de cisalhamento como μ no plano y na direção x, né, se aqui for x e aqui for y, como μ du dy, né? E aí a gente falava, ó, a velocidade aqui de cima é v, então nesse dy aqui, e a velocidade de baixa parada. Então, se esse cara tiver H, né, o du dy seria o delta U, né, delta Y, que seria o V menos zero sobre H menos zero, né, nessa geometria aqui. Então, em conceitos fundamentais, a gente tinha que apelar, vamos dizer assim, né, para essa simplificação da equação da tensão de cisalhamento para chegar no du dy, que no caso era linear, que permitia a gente fazer essa, vamos dizer assim, essa simplificação, né, das coisas. Aqui a gente viu de forma analítica, partindo da equação do movimento, da relação entre força e velocidade, né, que é a equação de Navier-Stokes. Então a gente chegou vamos dizer assim, numa forma muito mais elegante, né, uma forma muito mais de engenharia, né, de entender o perfil de velocidade para essa geometria, né. Então essa placa aqui tem uma certa força, né, puxando a uma certa velocidade, essa placa de cima, a placa de baixo vai estar parada, né? Velocidade igual a zero aqui de baixo, né? Tá? Certo? Então, a partir desse perfil de velocidade, a gente vai determinar agora as quantidades de interesse, né? Então, aí sim, desculpa, o último passo aqui, né, que é verificar a solução. Então, a gente aplica a equação da velocidade e pressão no limite do domínio, né? Então, a gente vai pegar o nosso perfil de velocidade em y igual a zero, né? Então, se eu colocar aqui y igual a zero, u igual a zero. Beleza. Bateu aqui com a... Então, a gente está verificando a solução, né? Se eu substituir em y igual a h aqui, né? Se eu colocar o h, então
simplifica o H com H ali. Então, U igual a V em Y igual a H, beleza. Então, estamos bem. Essa solução aqui, ela está descrevendo bem a física do problema, pelo menos nos contornos, né? E aí, só para ilustrar em Z, né? Então, P de Z igual a P0 menos ρgz, então Z igual a zero, fornece P igual a P0. Enfim, isso daí é um loopzinho, né? Porque na hora da gente definir o C3, né? Na hora da gente definir o P0, veio lá, a gente disse que o C3 é igual a P0. Então é claro que em Z igual a zero, a gente tem que voltar para o P0, né? Mas enfim, isso daqui é só uma constatação, é aquilo que a gente estava falando, né? Só para desacoplar o perfil de velocidade em X do que acontece na pressão em Z, nesse caso de escoamento confinado, tá? E aí, a força de cisalhamento na placa de baixo, ele pediu aqui, né? A força de cisalhamento por unidade de área agindo na placa de baixo. Então, o que a gente tem que fazer? μ du dy e y igual a zero. Então, o du dy aqui vai ficar V sobre H, né? Então, independe do y, ele é constante, como esperado, né? Então, se o μ é constante, que é o que foi por hipótese, e a gente tem um perfil de velocidade linear, se o perfil de velocidade é linear, a sua derivada é constante, tá? Que vai ser o coeficiente angular, né? A derivada de uma função constante é o coeficiente angular da reta. Então tá aqui, ó, V sobre H, que é o coeficiente angular daquela reta que descreve o perfil de velocidade entre as duas placas. Então, a tensão de cisalhamento, no caso de um perfil de velocidade linear, ela é constante. Ela não varia entre y igual a zero e y igual a h. Então, como esperado, né? Tudo é constante, todo mundo aqui na expressão da tensão de cisalhamento é constante, então a tensão de cisalhamento vai ser constante. Então, essa componente, né, observa aqui, né, em y igual a zero, age em y negativo aqui, ó. Então, como o valor de tal xy é positivo, agindo na face y negativa, a tensão no fluido deve agir em x negativo, tá? Certo? Então, para ela ser positiva, né, lembra? Para ela ser positiva, agindo na face y negativa, ela tem que estar agindo aqui, ó. Toda essa convenção de sinal aqui estava com as tensões positivas. Então, a tensão de cisalhamento no elemento fluido está empurrando o fluido para trás. E a reação, né? Então, a força de cisalhamento vai agir para trás do elemento fluido, retardando. A força unitária agindo na placa, então é igual e oposta, né? A reação é isso. Então, a força de cisalhamento agindo na placa é μV sobre H vezes na direção I, né? Então, a gente tem uma força agindo na placa para a direita. Opa! Uma força aqui agindo na placa para a direita, né? Empurrando a placa para frente, né? Então, à medida que esse escoamento está se desenvolvendo, se essa placa não estiver fixa aqui no chão, esse escoamento vai tender a empurrar essa placa para frente. E por outro lado, como a placa está fixa, né, a gente tem uma força no fluido, retardando o fluido, né? É o que faz esse perfil, né? As camadas de fluido vão cisalhando umas sobre as outras de forma linear, tá? Então, a força agindo na parede está empurrando ela para a direita e a força no fluido está retardando o movimento do fluido ali, tá certo? Beleza? Bom, então concordo com a nossa intuição, né? O fluido empurra a placa de baixo para a direita por conta dos efeitos viscosos. E aí, como comentário geral, a componente em Z, né, desacoplada das outras equações, aquilo que a gente estava falando, né? A pressão, né? Componente em Z, o P de Z, né? Que é igual a P0 mais ρgz. Então, esse é desacoplado das outras equações, por isso obtivemos a expressão da distribuição de pressão hidrostática em Z, mesmo que o fluido não esteja estático, né? Então, não só a velocidade não depende da pressão, mas a pressão também não depende da velocidade. Então, elas são desacopladas. Então, a gente tem a expressão da força hidrostática em Z, independendo do que está acontecendo no perfil de velocidade em X. Aí a gente consegue determinar para essa geometria agora todas as quantidades de interesse, né? Qual é a vazão que vai se desenvolver para esse perfil de velocidade? A mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Integral de y igual a zero até h, de u de y, L dy, né?
L é a espessura para dentro lá, né? Como se essa placa aqui tivesse uma espessura em L ali, né? Tá? E aqui seria o L, tá? Então, L dy. Então, para cada dyzinho aqui, ó, a gente está integrando, né? O vetor velocidade U para cada LDY aqui, né? Esse elemento de área aqui, né? É LDY, aí aqui em cima é LDY, né? É isso que está dizendo aqui essa integral de 0 a h, de U de Y a LDY. Quem é o U de Y, né? O VY sobre H, o L veio parar aqui dentro, tá? É o VY sobre H vezes o L, né? Esse VL sobre H vai para fora da integral, então fica VL sobre H, y ao quadrado sobre 2, y de 0 a H. Aí essa expressão aqui da vazão, né? Aí simplifica aqui, né? O H, então fica VLH sobre 2. Essa é a vazão que se desenvolve nessa geometria. A placa de cima sendo puxada para a direita, a placa de baixo parada, né? Então a vazão é velocidade vezes a profundidade vezes a altura sobre 2. E a magnitude da velocidade média, né, vazão sobre a área, então a gente tem expressão analítica para vazão e a área por onde o escoamento passa, né, que é o H vezes o L. Então, simplificando HL em cima e embaixo, fica V sobre 2. Tá? A velocidade com que a placa de cima puxa, quer dizer, a velocidade média, né, é a metade da velocidade com que a placa de cima está sendo puxada. E para confirmar que o escoamento realmente é laminar, aqui a gente tem um critério de transição, né, de laminar para turbulento, que a gente viu lá no começo do curso, que é Reynolds de 1500. Então vamos ver quanto que deu o Reynolds aqui, né? Na verdade não tem valor, então a gente tem que pegar para a água 999, massa específica da água e a viscosidade 0,001, multiplicar pela velocidade média e a altura, né, a distância entre as placas, e isso tem que estar menor que 1500, para toda essa análise que a gente fez aqui valer, tá? Porque isso tudo é para o escoamento laminar, certo? Bom, aí antes da gente parar para o nosso intervalo, né, vamos só dar uma olhada no seguinte, né? A gente fez essa solução aqui, aí você fala, pô, mas muito trivial, né? Muito óbvio. Será que isso tem alguma aplicação prática, né? Será que a gente vai usar isso daqui para alguma coisa que afinal tem algum sentido físico? Que é o escoamento de Couette, né? Então, qual o uso prático da análise de duas placas infinitas se movendo uma contra a outra com fluido no meio? Né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Então, uma dessas aplicações é um viscosímetro rotativo, que é justamente um dispositivo que é usado para determinar a viscosidade. Né? Esse é o viscosímetro. Existem várias configurações. Tem um rotativo, tem um que são cilindros concêntricos, tem placas, viscosímetro de placa, tem um monte de configuração e aí depende mais da criatividade da pessoa que desenvolve e da facilidade também de obter medidas experimentais, né? Porque aqui a gente tem que medir o torque que é aplicado num eixo para a gente poder determinar a viscosidade. Então, nesse caso aqui do viscosímetro rotativo, né, é construído com dois cilindros concêntricos de comprimento L. Então, ele tem L lá para... Aqui a gente está vendo de cima, né? Então, se a gente virasse ele de lado, a gente ia ver que a altura desses dois cilindros concêntricos tem comprimento L. O cilindro rotativo sólido de raio RI, que é esse aqui que está por dentro, né? Um cilindro estacionário oco de raio R0, que é o que está por fora ali, e a gente tem o fluido no meio. Tá? Então, aqui no caso, o cilindro de dentro está girando no sentido anti-horário aqui, né? E aí existe uma tensão de cisalhamento que o cilindro exerce no fluido ali, né? É isso que está mostrando ali, ó. Essa lupazinha está mostrando o espaço entre os dois cilindros. E na hora que a gente aproxima esse espaço, observa que a gente aproximadamente considera que são placas planas umas entre as outras. Quando a gente começa a fazer uma análise muito de perto ali, né, a geometria ela começa a se parecer com aquela que a gente viu. Tá? Então o espaço anular entre os dois cilindros é pequeno, e nesse espaço está o fluido que se deseja determinar a viscosidade. E essa região, né, observada com a lupa, é bem parecida com a geometria do exemplo. Porque o R0 menos RI
né, esse espaço aqui é muito menor que o R0. Então é como se o raio de curvatura ali fosse desprezado. Então é como se a gente desenrolasse o cilindro e analisasse duas placas uma sobre a outra, tá? Como se a gente pegasse aqui, sei lá, corta aqui, né? Aí desenrola o cilindro, abre o cilindro, né? E aí ele ficaria nessa geometria aqui de baixo, tá? Então, para a medida de viscosidade, a velocidade angular do cilindro interno é medida à medida que um torque T necessário para gerar o cilindro é aplicado. Claro que quanto maior a viscosidade do fluido, maior vai ser o torque para manter a mesma taxa de deformação, né? Então, a partir do resultado do exemplo que a gente acabou de fazer, né, o tal YX, né, no plano Y aqui, na direção X, é μV sobre H, só que quem é o V? Ômega RI, né? É a velocidade angular vezes o RI. Isso vai ser a placa de cima se movendo com essa velocidade, né? Aqui, esse V aqui, ó, da placa de cima. E o H é a diferença entre o R0 e o RI, tá? Essa altura aqui, né? Tá? Essa altura H aqui é a diferença entre o R0 e o RI. Então a tensão de cisalhamento é μ, ômega RI, R0 menos RI. Então, se tal for maior que zero na face positiva do fluido, então tal deve agir em X positivo. Por isso, nessa região em destaque da lupa, né, tal age para a direita no fluido, tendendo a deslocá-lo para a direita, né, a nossa convenção de sinal. A força por unidade de área agindo na parede do cilindro, né, de dentro, né, desse cara aqui, age para a esquerda, que é o que o fluido tenta frear ali, é a reação, né, a tensão de cisalhamento no fluido, tentando pará-lo com a mesma magnitude, né? O princípio da ação é reação, então μ ômega RI, R0 menos RI. Tá? Então o torque agindo na direção horária, né? Reação à tensão de cisalhamento causada pelo fluido, é igual a essa tensão de cisalhamento vezes a área da parede e o braço de alavanca. Tá? Então o torque aqui, né? É a tensão de cisalhamento vezes a área, que a gente tem a força, né? E vezes o RI, que aí a gente vai ter o torque, né? Vezes esse raio RI aqui, tá certo? Então, quem é a tensão de cisalhamento? μ, ômega RI, R0 menos RI, acabamos de ver isso do slide anterior, né? Quem é a área aqui que ele age? É como se a gente, de novo, né? Como se a gente cortasse o cilindro ali e abrisse, né? Então, 2π RI, que eu vou ter a circunferência aqui do cilindro interno, vezes o L, que é a sua altura, né? Vezes o RI para a gente calcular o torque ali. Então, em regime permanente, o torque viscoso que age no sentido horário é balanceado pelo torque aplicado no sentido anti-horário. Tá? Então, a gente está aplicando um torque aqui no sentido anti-horário para girar esse cilindro de dentro, e o fluido está exercendo um torque contrário para parar o cilindro. Né? Eles vão se reagindo. Então, um reage ao outro. Né? Então, a gente isola aqui a viscosidade nessa expressão. Então, a viscosidade é o torque aplicado, que a gente tem que saber medir, R0 menos RI, que a gente tem que medir também, 2πL RI ao cubo. Então, medindo o torque aplicado, né, a gente tem como determinar a viscosidade. Tá? Quanto maior o torque aplicado para manter a mesma taxa de deformação, maior é a viscosidade do fluido, que é intuitivamente aquilo que a gente espera. Né? Se botar ali ar, se tiver ar, que a viscosidade é bem baixinha, você consegue girar com um torque relativamente baixo o cilindro de dentro. Agora, se você colocar um fluido muito viscoso ali dentro, você precisa de um torque maior para calcular, para fornecer a mesma taxa de deformação, né? O mesmo du dy ali, tá certo? Então, essa expressão aqui, bem simples, né? Analítica, muito simplesinha, permite determinar o torque, né? Então, alguns dispositivos aí que existem no mercado, eles são feitos em função de uma expressão tão simples quanto essa aqui. E o problema maior, né, quanto melhor, né, quanto mais preciso você consegue medir o torque aplicado, normalmente você tem ali isso daqui tem um eixo ligando esse cilindro aqui, né, e aí você tem algum motor elétrico calibrado, muito bem calibrado, que a gente consegue determinar com a precisão grande o torque aplicado para determinar. Quanto melhor você consegue medir R0 e RI, e essas grandezas geométricas e o torque, melhor vai ser a determinação da viscosidade. E a dificuldade maior nisso não é nem a parte analítica, né?
A dificuldade maior é construir um dispositivo com elementos robustos, com medidas experimentais com a boa precisão, com repetibilidade, com durabilidade. Então, a coisa maior é a tecnologia de fabricação do que propriamente a parte conceitual de determinar a viscosidade em função de todas as grandezas aplicadas ali, tá? Porque a ideia é bem simples, né? A ideia de determinar a viscosidade é muito simples, é dado por essa expressão aqui, tá? Beleza? Um outro exemplo que essa expressão é válida, né, é um mancal de deslizamento sem carga e lubrificado com filme de óleo no espaço anular entre os cilindros. Então, quando o mancal está carregado, né, aí a gente tem uma distribuição de pressão, não só ele não fica mais concêntrico, né, não só o eixo não fica mais concêntrico ali com o mancal, então a gente não tem mais a gente não consegue mais aplicar essa expressão aqui, né, uniforme ao longo do cilindro aqui, né, ao longo quando a gente cortou e abriu ali os dois cilindros, a gente conseguiu determinar que a área era dado por essa expressão aqui, né. E também a tensão de cisalhamento era constante ao longo de todo o cilindro, mas agora a gente não consegue mais fazer essa hipótese se o mancal estiver carregado, né. Então ele vai ter uma distribuição de pressão, vai ter uma variação de geometria aqui ao longo do mancal que não vai permitir que a gente aplique aquela expressão, mas se ele não tiver carregado, a gente consegue usar essa mesma expressão aqui para determinar a viscosidade ou aplicar o torque, né, determinar o torque que é aplicado em função da viscosidade, aí tanto faz o que se queira, né, o que se deseja determinar em função da hidrodinâmica ali, né, ao longo em torno aqui desse espaço anular entre o eixo e o mancal, tá? Beleza? Bom, então vamos dar uma paradinha aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Então vamos dar uma paradinha de 10 minutos aí a gente volta daqui a 10 minutinhos.